uma frustração que acompanha muita gente mês após mês. Trabalhar, receber o salário, se esforçar para controlar os gastos e mesmo assim chegar no final do mês sem ter guardado um centavo. A pessoa olha para o saldo e pensa, de novo, onde foi parar o dinheiro? Não é por gastar em luxo, não é por comprar besteira óbvia. É que o dinheiro simplesmente escorre pelos dedos sem deixar rastro. E aí vem aquela sensação de impotência, de achar que nunca vai conseguir sair disso, de que guardar dinheiro é coisa para quem ganha bem, não para quem vive no aperto. Só que tem um segredo que quase ninguém conta. A maioria das pessoas que consegue guardar dinheiro não ganha muito mais que você. Elas só aprenderam algumas coisas simples que fazem diferença gigante. Não é sobre ter salário alto, não é sobre virar sovina, não é sobre abrir mão de tudo que dá prazer na vida. É sobre entender para onde o dinheiro realmente vai, sobre criar pequenas barreiras contra o desperdício, sobre organizar o pouco que tem de um jeito que finalmente sobre alguma coisa. E isso qualquer pessoa pode fazer, começando ainda este mês, sem precisar ganhar mais nada. O problema é que ninguém ensina isso de jeito claro. Vem economista com termo complicado, vem coach financeiro dando bronca como se o problema fosse falta de caráter, vem promessa mágica de enriquecer rápido. Mas falta alguém sentar do lado e explicar com honestidade. Olha, é por isso que seu dinheiro desaparece. E é assim que você tapa esses buracos. Sem julgar, sem complicar, sem mentir dizendo que é fácil. Porque não é fácil, mas é possível. E faz diferença brutal na vida saber que você tem controle sobre isso. Então, se você está cansado de ver o dinheiro sumir todo mês, se você quer finalmente começar a guardar alguma coisa, nem que seja para ter paz de espírito, fica aqui até o final, porque o que vem agora é explicação real, matemática que funciona, estratégia prática para você aplicar ainda este mês e ver resultado concreto. Não é promessa, é caminho, e você pode começar a trilhar ele hoje. O buraco invisível. Por que seu dinheiro desaparece sem você perceber? Tem uma coisa que acontece com a maioria das pessoas e que explica por que nunca sobra dinheiro no final do mês. Elas não sabem para onde o dinheiro vai. Não é falta de esforço, não é gastar em luxo, é simplesmente não ter consciência de cada real que sai. A pessoa recebe o salário na sexta-feira, faz umas compras aqui, paga umas contas ali, compra um lanche acolá e quando é terça-feira da semana seguinte, já olha para o saldo e pensa, como assim já gastei metade? Esse fenômeno tem nome, é o buraco invisível do orçamento, e ele devora muito mais dinheiro do que qualquer gasto grande e planejado. O buraco invisível é formado por dezenas de pequenas decisões inconscientes que a gente toma todo dia. Aquele café na padaria de R$3, o aplicativo de transporte porque estava cansado, o lanche no meio da tarde, a água no sinal, o chocolate no caixa do mercado. Nenhum desses gastos parece importante isoladamente, mas quando se soma tudo, ao final do mês, dá uma fortuna. Um estudo da Associação Brasileira de Educadores Financeiros mostrou que a média dos brasileiros gasta entre 25% e 35% do salário em pequenos gastos não planejados. Isso significa que de cada R$1.000, 350 somem sem deixar rastro, e a pessoa nem percebe porque cada gasto individual era pequeno. O problema desse buraco invisível é que ele impede qualquer tentativa de guardar dinheiro. A pessoa até tem boa intenção, até promete para si mesma que esse mês vai ser diferente, mas se ela não enxerga o buraco, ela não consegue tapar. É como tentar encher um balde furado sem saber onde estão os furos. Pode jogar água o dia inteiro que nunca vai encher. E aí vem aquela frustração de achar que é impossível economizar, de achar que o salário é baixo demais, quando na verdade o problema não é quanto entra, é quanto vaza sem controle. Sair do vermelho e começar a acumular dinheiro só vira possível quando a pessoa identifica esses vazamentos. Então, o primeiro passo para finalmente conseguir guardar dinheiro é fazer o buraco invisível ficar visível. E isso é mais simples do que parece. Basta anotar cada centavo que sai durante uma semana. Não precisa app sofisticado, não precisa planilha complicada. Um bloco de notas no celular já resolve. Comprou um cafezinho? Anota. Pegou o Uber? Anota. Comprou chiclete? Anota. Ao final de 7 dias, a pessoa vai ter um retrato fiel de para onde o dinheiro está indo de verdade. E quando ela vê isso escrito, quando ela soma esses gastos pequenos e percebe que deu R$200, R$300 na semana, aí sim a ficha cai. E é justamente essa consciência que abre caminho para a mudança real.
A armadilha do é só dessa vez, que acontece todo mês. Existe uma frase que todo mundo já falou pelo menos uma vez e que é uma das maiores inimigas de quem quer guardar dinheiro. É só dessa vez. A pessoa está firme no propósito de economizar, está controlando os gastos, mas aí surge aquela tentação. Pode ser uma roupa em promoção, pode ser um delivery porque está cansada demais para cozinhar, pode ser um presente para si mesma porque merece depois de tanto trabalhar. E aí vem a justificativa mágica. Tudo bem, é só dessa vez. Mês que vem eu compenso. Só que mês que vem acontece de novo. E no mês seguinte também. E de repente a pessoa percebe que só dessa vez virou todo mês. Essa armadilha funciona porque o cérebro humano é péssimo em avaliar padrões de comportamento. A gente tende a ver cada decisão como isolada, como única, como exceção. Então, quando surge a tentação de gastar, a mente não conecta aquilo com todas as outras vezes que fez a mesma coisa. Fica parecendo que realmente é só dessa vez, que não vai fazer diferença no orçamento geral. Mas a matemática é cruel. Se a pessoa gasta só dessa vez R$ 50 por semana, no final do mês são R$ 200 que sumiram. No ano, R$ 2.400. Dava para ter guardado dinheiro suficiente para criar uma reserva de emergência decente, mas foi tudo embora em exceções. O pior é que essa armadilha vem sempre acompanhada de justificativas emocionais muito fortes. Eu trabalho tanto, mereço isso. Tô tão estressado, preciso desse mimo. É só para relaxar um pouco. E olha, é verdade que todo mundo merece se cuidar, merece ter momentos bons, merece aliviar o estresse. Mas quando o merecimento vira desculpa para gastar toda vez que bate à vontade, ele deixa de ser autocuidado e vira autossabotagem. Porque depois vem a conta, vem o arrependimento, vem aquele aperto quando falta dinheiro para algo realmente necessário. Sair do vermelho exige reconhecer que nem tudo que a gente merece, a gente pode ter agora, neste momento, com esse orçamento. Quebrar essa armadilha exige criar um sistema que impeça a decisão impulsiva. Uma estratégia simples e eficaz é a regra das 24 horas. Quando bater a vontade de comprar algo não essencial, a pessoa anota o que é, quanto custa e espera um dia inteiro. No dia seguinte, se ainda quiser e tiver dinheiro separado para isso, não comprometido com contas, aí pode comprar. O interessante é que na maioria das vezes, passadas as 24 horas, a vontade já passou. Era só impulso, não era necessidade real. E quando a pessoa percebe quantas vezes ela quase gastou só dessa vez, mas conseguiu evitar, ela começa a ver o dinheiro finalmente sobrando no final do mês. E sobrar dinheiro é o que permite guardar dinheiro de verdade. Guardar primeiro, gastar depois. A regra que ninguém te ensinou. A maioria das pessoas faz a coisa errada quando o salário cai. Paga as contas, gasta com o que precisa, compra umas coisas extras e se sobrar alguma coisa no final do mês, aí tenta guardar. Só que quase nunca sobra, porque a tendência natural é o gasto se expandir até ocupar toda a renda disponível. É a famosa lei de Parkinson aplicada às finanças. O gasto aumenta até consumir todo o dinheiro que tem. Então, esperar sobrar para depois guardar é uma estratégia fadada ao fracasso. Vai ficar esperando a vida inteira e nunca vai acumular nada. A única forma comprovadamente eficaz de guardar dinheiro é invertendo essa ordem. Guardar primeiro, gastar depois. Guardar primeiro significa que no exato momento em que o salário cai na conta, antes de fazer qualquer outra coisa, a pessoa separa uma quantia para guardar. Pode ser 10% do salário, pode ser 5% se o orçamento está muito apertado, pode até ser um valor fixo tipo R$ 100. O importante é que esse dinheiro sai de circulação imediatamente, vai para uma conta separada, vai para um envelope escondido, vai para onde for, mas não fica misturado com o dinheiro do dia a dia. E aí sim, com o que sobrou depois de guardar, a pessoa organiza o resto. Contas, alimentação, transporte, tudo mais. Parece contraintuitivo, mas funciona porque obriga o orçamento a se adaptar àquilo que realmente tem disponível. Essa regra do guardar primeiro é um dos pilares de qualquer educação financeira séria. O livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, já falava disso há quase 100 anos. Pague a si mesmo primeiro. Antes de pagar o aluguel, antes de pagar o mercado, antes de qualquer coisa, você separa uma parte para você do futuro. Porque se você não fizer isso, vai passar a vida inteira trabalhando para pagar os outros e nunca vai construir nada próprio. Guardar dinheiro não é sobre ter muito sobrando, é sobre ter disciplina de separar antes que o dinheiro suma. E quando vira hábito, quando vira automático, a pessoa nem sente falta daquele dinheiro que foi guardado.
Para colocar isso em prática ainda este mês, o primeiro passo é definir quanto dá para guardar de forma realista. Se o orçamento está muito apertado, começa com 5%. Ganha 2.000, guarda 100. Ganha 1.500, guarda 75. Parece pouco, mas em um ano vira R$ 900 guardados. Em 2 anos, 1.800. E o mais importante, a pessoa cria o hábito, cria a mentalidade de poupador. Depois, com o tempo, dá para ir aumentando o percentual conforme consegue otimizar os gastos. O essencial é começar agora, ainda este mês, com o próximo salário que cair, porque cada mês que passa sem guardar é um mês perdido na construção de segurança financeira. Os gastos fantasmas que comem 30% do seu salário. Tem uma categoria de gasto que passa completamente despercebida, mas que devora uma fatia gigante do orçamento: os gastos fantasmas. Não são as contas fixas, tipo aluguel, luz e água. Não são as compras grandes que a gente lembra. São aqueles gastos pequenos, automáticos, que a pessoa nem percebe mais que está fazendo. Assinatura de streaming que renova sozinha todo mês, academia que desconta no cartão, mas que a pessoa não pisa lá há 3 meses, seguro daquele cartão de loja que veio grátis, mas agora cobra, plano de celular com franquia maior do que precisa. Cada um desses gastos parece irrelevante, mas quando somados, podem representar facilmente 300, 400, 500 reais mensais, sumindo sem trazer nenhum benefício real. O problema dos gastos fantasmas é que eles são invisíveis no dia a dia. A pessoa não sente o impacto porque não é ela quem faz a ação de pagar. O dinheiro sai automaticamente. O débito acontece sozinho e a vida segue. Então, mês após mês, ano após ano, esse dinheiro continua vazando sem que ninguém questione. E o pior, muitos desses gastos começaram com boas intenções. A academia parecia boa ideia quando contratou. O streaming tinha série que queria assistir. O seguro do cartão parecia proteção útil, mas as circunstâncias mudaram, as prioridades mudaram, e esses serviços continuaram sendo pagos por pura inércia. Sair do vermelho muitas vezes é questão de eliminar esses fantasmas. Uma pesquisa da Serasa mostrou que o brasileiro médio tem pelo menos 3 assinaturas ativas que não usa ou usa muito pouco. Se cada uma custa em média R$ 40, são R$ 120 mensais jogados fora. Em um ano, R$ 1.440 desperdiçados. Dava para ter guardado dinheiro suficiente para criar um colchão de emergência, dava para ter quitado uma dívida pequena, dava para ter feito um curso que realmente agregasse valor. Mas foi tudo embora em serviços esquecidos. E tem mais. Além das assinaturas, tem os gastos fantasmas de consumo inconsciente. Aquele cafezinho diário de R$ 4 que parece nada, mas no mês vira R$ 80. Aquele lanche da tarde que vira R$ 300 mensais. São fantasmas porque acontecem no piloto automático. Para caçar esses gastos fantasmas e recuperar esse dinheiro ainda este mês, a pessoa precisa fazer uma auditoria completa. Pega o extrato dos últimos 3 meses e marca com caneta amarela tudo o que é débito automático, assinatura, pagamento recorrente. Depois, olha cada um e se pergunta com honestidade: eu uso isso? Isso melhora a minha vida? Vale o que custa? Qualquer resposta que não seja um sim entusiasmado merece ser cancelado. E pode cancelar sem culpa, sem medo. Se precisar no futuro, contrata de novo. Mas agora, neste momento de apertar o orçamento para conseguir guardar dinheiro, cada real conta. Depois de eliminar os fantasmas, esse dinheiro pode ser redirecionado para a poupança ou para quitar dívidas. Por que você não é fraco? Seu ambiente que está errado. Muita gente vive se culpando por não conseguir guardar dinheiro. Eu não tenho disciplina, eu sou fraco demais, eu não presto para isso. Mas a verdade que a maioria não entende é esta: o problema não é a pessoa, é o ambiente em que ela vive. A gente está cercado de estímulos para gastar 24 horas por dia. Abre o celular, tem anúncio. Entra no Instagram, tem influencer mostrando o produto. Liga a TV, tem propaganda. Passa na rua, tem outdoor. WhatsApp vibra com promoção. E-mail chega com desconto. Tudo, absolutamente tudo no ambiente moderno é desenhado para fazer a pessoa gastar. Resistir a isso só com força de vontade é como tentar segurar uma barragem com as mãos. A ciência do comportamento já provou há décadas que força de vontade é um recurso limitado. A gente acorda com um tanque cheio de autocontrole, mas cada decisão que precisa tomar vai gastando esse tanque. Resistir ao donut no café da manhã, gasta. Resistir ao impulso de comprar aquela coisa no almoço, gasta. Resistir ao delivery no final do dia, gasta. E quando o tanque de força de vontade esvazia,
a pessoa cede, não porque é fraca, mas porque é humana. Então, esperar que alguém consiga guardar dinheiro, resistindo heroicamente a todas as tentações do ambiente, é esperar o impossível. A solução não é ter mais força de vontade, é mudar o ambiente para não precisar resistir tanto. Mudar o ambiente financeiro significa criar barreiras entre você e o gasto impulsivo. Por exemplo, remover o cartão de crédito salvo de todos os apps e sites. Parece bobeira, mas ter que levantar, pegar a carteira, digitar os números toda vez, cria um atrito que dá tempo para o cérebro racional entrar em ação. Outro exemplo, deixar de seguir contas e páginas que só vendem produto. Se você não vê, você não deseja. Se não deseja, não compra. Mais uma, deletar apps de delivery e só acessar pelo navegador quando realmente precisar. Cada pequena barreira dessas reduz drasticamente a probabilidade de gasto desnecessário. Guardar dinheiro fica infinitamente mais fácil quando o ambiente ajuda ao invés de atrapalhar. Para reorganizar o ambiente ainda esse mês, a pessoa pode fazer uma limpeza digital e física. Digital, apagar apps de compra, cancelar newsletters de loja, remover cartões salvos, dar unfollow em influencers que só promovem consumo. Física, não passar em lugares que despertam vontade de gastar, mudar o caminho para casa se preciso, evitar shopping sem necessidade real. Pode parecer radical, mas é temporário. É só até criar o hábito de guardar dinheiro e até o orçamento ficar mais saudável. Depois, quando a situação melhorar, dá para relaxar essas barreiras. Mas agora, neste momento, o ambiente precisa trabalhar a favor da meta de finalmente conseguir acumular dinheiro. E quando o ambiente conspira a favor, o sucesso deixa de ser heróico e vira natural. O método das 24 horas que corta gastos pela metade. Existe um método simples, comprovado e poderoso que pode cortar os gastos impulsivos pela metade, sem exigir nenhum sacrifício gigante. A regra das 24 horas. Funciona assim. Sempre que bater vontade de comprar algo que não é essencial para a sobrevivência imediata, a pessoa anota o que quer comprar, quanto custa e espera 24 horas antes de tomar qualquer ação. Pode anotar no bloco de notas do celular, pode jogar num papel, pode mandar mensagem para si mesma. O importante é registrar o desejo e criar uma pausa obrigatória entre querer e comprar. Esse espaço de tempo é onde acontece a mágica da racionalidade vencendo o impulso. O que torna esse método tão eficaz é que ele ataca o calcanhar de Aquiles das compras por impulso, a urgência artificial. Os profissionais de marketing gastam bilhões de reais todo ano criando sensação de urgência. Só hoje, últimas unidades, oferta acaba em 2 horas. Tudo mentira desenhada para desligar o cérebro racional e ativar o emocional. Quando a pessoa cai nessa urgência falsa, ela compra sem pensar. Mas quando ela impõe as 24 horas de espera, ela quebra essa urgência. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes, passado um dia, a vontade simplesmente desaparece. Era desejo momentâneo, não era necessidade real. E o dinheiro que ia ser gasto fica no bolso, disponível para guardar. Estudos de psicologia do consumidor mostram que cerca de 60 a 70% das compras por impulso são esquecidas ou deixam de fazer sentido após 24 horas. Isso significa que de cada 10 vezes que a pessoa tem vontade de comprar algo não essencial, 7 vezes ela vai desistir se esperar um dia. Imagina o impacto disso no orçamento. Se a pessoa gasta em média R$ 500 por mês em impulsos, cortando 70% disso, são R$ 350 que ficam disponíveis. Dá para guardar dinheiro, dá para quitar a dívida, dá para respirar financeiramente. Tudo isso só criando uma pausa de um dia entre o desejo e a compra. É quase ridículo de tão simples, mas funciona justamente porque é simples. Para implementar o método das 24 horas ainda este mês, a pessoa só precisa fazer um compromisso consigo mesma. Nada de compra não essencial sem esperar um dia. E para facilitar, dá para criar um pequeno ritual. Quando bater à vontade, abrir o bloco de notas e escrever: dia X, quero comprar Y, custa Z, revisar amanhã. No dia seguinte, antes de tomar qualquer decisão, lê de novo. Se a vontade persistir e o dinheiro não comprometer nada importante, tudo bem comprar. Mas o interessante é que na maioria das vezes, quando a pessoa lê aquilo no dia seguinte, ela pensa: nossa, nem lembro porque eu queria tanto isso. E apaga. E o dinheiro fica. E aos poucos vai acumulando. E é exatamente assim que se consegue finalmente guardar dinheiro de verdade. Como guardar R$ 500 mesmo ganhando pouco? Matemática real. Quando alguém fala em guardar dinheiro, muita gente pensa que é impossível porque ganha pouco.
Como vou guardar R$ 500 se eu ganho 1.500 e já falta no final do mês? Essa pergunta faz sentido, mas parte de uma premissa errada, a de que só dá para guardar o que sobra. Na verdade, guardar dinheiro não é sobre quanto sobra, é sobre quanto você decide separar antes de gastar. E mesmo com salário apertado, dá para chegar em R$ 500 guardados em alguns meses, usando matemática simples e estratégia inteligente. Não é mágica, não é sorte, é planejamento concreto aplicado com disciplina. Vamos fazer a conta real. Se a pessoa conseguir guardar 5% do salário de 1.500, são R$ 75 por mês. Parece pouco? Em 7 meses, dá R$ 525 guardados, mas dá para acelerar isso combinando a poupança mensal com a eliminação de gastos fantasmas. Lembra dos R$ 300 que descobrimos que somem em assinaturas não usadas e pequenos gastos inconscientes? Se a pessoa cortar metade disso, libera R$ 150. Adiciona aos 75 da poupança, vira R$ 225 guardados por mês. Em 3 meses, R$ 675. Ultrapassou a meta de 500. E olha que interessante, o salário continuou o mesmo, mas a organização mudou tudo. Tem outro truque matemático que acelera ainda mais: guardar dinheiro extra quando vier. 13º, férias, hora extra, bico, frila, qualquer entrada inesperada, guarda pelo menos metade. A tendência natural é gastar tudo quando cai dinheiro extra, mas é justamente nessas entradas excepcionais que mora a chance de dar um salto na reserva. Por exemplo, veio R$ 200 de hora extra, guarda 100. Veio o 13º de 1.500, guarda 750. Só essas duas entradas extras, que muita gente tem durante o ano, já dão R$ 850 guardados. Soma com a poupança mensal de 75 durante 12 meses, R$ 900, totaliza R$ 1.750 acumulados em um ano. Sair do vermelho e construir reserva é possível, mesmo ganhando pouco. Para colocar em prática ainda este mês, a pessoa faz o seguinte: define quanto vai guardar, nem que seja 5%, abre uma conta digital separada só para isso e no dia que o salário cair, transfere primeiro para essa conta. Depois, identifica pelo menos R$ 100 de gastos que podem ser cortados: assinatura não usada, lanche fora que pode virar marmita, Uber que pode virar busão 2 vezes por semana. Esses 100 economizados também vão para a conta separada. Pronto, já são quase R$ 200 guardados no primeiro mês. Repete isso por 3 meses e chega nos 500. A matemática não mente. Guardar dinheiro não exige salário alto, exige organização inteligente e compromisso com a meta. A conta separada que você precisa abrir hoje. Um dos maiores erros de quem tenta guardar dinheiro é deixar a grana guardada misturada com o dinheiro do dia a dia. A pessoa separa R$ 100 mentalmente, deixa na mesma conta onde paga as contas e faz os gastos, e aí quando vem um aperto, quando bate uma vontade, quando surge uma emergência, que muitas vezes nem é tão emergência assim, ela usa o dinheiro que tinha guardado. E pronto, voltou para a estaca zero. Esse ciclo se repete mês após mês, e a pessoa fica com a sensação de que nunca consegue acumular nada. Mas o problema não é falta de capacidade, é falta de barreira física entre o dinheiro guardado e o dinheiro disponível. A solução é simples e pode ser implementada hoje mesmo: abrir uma conta separada exclusivamente para guardar dinheiro. Pode ser uma poupança digital, pode ser conta em banco diferente, pode ser até uma carteira digital que não tem cartão físico. O importante é que seja um lugar onde o acesso não seja imediato, onde precise fazer transferência, onde tenha pelo menos um passo extra entre pensar em usar e conseguir usar. Esse atrito mínimo já é suficiente para impedir a maioria dos gastos impulsivos. Porque quando a pessoa precisa fazer transferência, esperar cair, ela tem tempo de pensar: espera, eu realmente preciso disso ou é só vontade? E na maioria das vezes, desiste. Hoje em dia existem várias opções de contas digitais gratuitas que servem perfeitamente para isso. Nubank, PicPay, Mercado Pago, Inter, C6, qualquer uma funciona. O critério é só um: não pode ter cartão de débito vinculado, porque se tiver cartão, a tentação de usar fica muito grande. A ideia é que essa conta seja só de entrada, não de saída. O dinheiro entra e fica lá, intocável, crescendo mês após mês. E quando a pessoa começa a ver aquele saldo aumentando, quando ela vê que em 3 meses já juntou 300, em 6 já são 600, vem uma motivação enorme para continuar.
Guardar dinheiro vira vício positivo quando se vê o resultado concreto. Para fazer isso ainda hoje, a pessoa pega o celular agora, baixa um app de banco digital que não usa, abre a conta, leva 10 minutos e já faz a primeira transferência. Nem que seja de R$ 20. Esses R$ 20 são a semente. No próximo salário, transfere mais. Todo o dinheiro extra que aparecer, transfere metade. E estabelece uma regra rígida. Essa conta só pode ser mexida em emergência real. Perda de emprego, doença, acidente. Vontade de comprar roupa não é emergência. Celular novo não é emergência. Viagem não é emergência. Quando a pessoa respeita essa regra e protege o dinheiro guardado, ela finalmente consegue sair do vermelho e construir segurança financeira. E tudo começa abrindo essa conta hoje. Transforme pequenos vazamentos em grande economia. Tem uma verdade matemática que pouca gente leva a sério. Pequenos vazamentos constantes causam mais prejuízo do que grandes gastos ocasionais. A pessoa se preocupa com a parcela do sofá de R$ 200, mas não liga para os R$ 5 do cafezinho todo dia. Só que aquele cafezinho diário, que parece irrelevante, dá R$ 150 por mês. Em um ano, R$ 1.800. Dava para ter guardado dinheiro suficiente para quitar uma dívida pequena ou montar reserva de emergência, mas foi tudo pro ralo em pequenos vazamentos que ninguém percebe porque são só R$ 5. A grande jogada financeira não está em cortar os gastos grandes e óbvios, está em identificar e tapar esses vazamentos diários. Vamos pegar exemplos práticos e fazer a conta de quanto cada pequeno vazamento representa no ano. Lanche da tarde de R$ 10 todo dia útil, R$ 300 por mês, R$ 3.600 no ano. Uber 2 vezes por semana, que poderia ser busão, R$ 200 por mês, R$ 2.400 no ano. Água e chocolate comprados em lojinha, ao invés de levar de casa, R$ 100 por mês, R$ 1.200 no ano. Só nesses 3 exemplos, já são R$ 7.200 que vazaram sem trazer nenhum valor significativo para a vida. E a pessoa nem percebe, porque cada gasto individual é pequeno demais para doer, mas quando soma tudo, dói pra caramba. A estratégia para transformar esses vazamentos em economia é dupla: identificar e substituir. Primeiro, a pessoa anota durante uma semana cada pequeno gasto recorrente. Depois, olha cada um e pergunta: dá para substituir isso por algo mais barato que cumpre a mesma função? Cafezinho da padaria pode virar café de casa em garrafa térmica. Lanche da tarde pode virar fruta ou sanduíche trazido de casa. Água comprada pode virar garrafinha reabastecida. Uber pode virar busão pelo menos metade das vezes. Nenhuma dessas substituições é sacrifício brutal. É só planejamento. E o dinheiro que para de vazar vira dinheiro disponível para guardar. Para aplicar isso ainda este mês, a pessoa escolhe apenas 3 vazamentos para atacar. Não precisa cortar tudo de uma vez. Aliás, nem deve, porque vira insustentável e ela desiste. Escolhe 3, implementa as substituições e mantém firme durante 30 dias. Se os 3 vazamentos somavam R$ 200 por mês e foram eliminados, esses 200 agora vão direto para a conta separada de poupança. No mês seguinte, identifica mais 3 vazamentos e repete. Aos poucos, sem sofrimento absurdo, a pessoa vai transformando o desperdício em patrimônio. E quando ela olha para trás depois de 6 meses e vê R$ 1.200 guardados só com essas pequenas mudanças, aí sim entende o poder de tapar os vazamentos. O plano de 30 dias para finalmente ver dinheiro sobrando. Depois de entender todos os conceitos, chega a hora de juntar tudo num plano concreto de 30 dias para finalmente ver dinheiro sobrando. Não é teoria, não é intenção. É ação estruturada dia após dia até virar hábito. O plano tem 5 pilares que precisam ser implementados simultaneamente durante o mês. Anotar todos os gastos, guardar primeiro antes de gastar, eliminar gastos fantasmas, aplicar a regra das 24 horas e usar conta separada. Parece muita coisa, mas quando organizado direitinho vira rotina natural. E no final dos 30 dias, a pessoa vai olhar para o saldo e finalmente ver aquilo que nunca via: dinheiro sobrando. Dia 1 a 7 é a fase de diagnóstico e preparação. Nessa primeira semana, a pessoa anota absolutamente tudo que gasta.
Abre a conta digital separada para guardar dinheiro e faz a auditoria completa das assinaturas e gastos recorrentes. Cancela tudo que não usa ou que não é prioridade agora. Ao final dessa semana, ela tem 3 coisas: consciência total de para onde o dinheiro vai, conta separada ativa e gastos desnecessários eliminados. Só essa primeira semana já libera dinheiro que estava sendo desperdiçado. E importante, nessa semana ainda não precisa guardar, é só preparar o terreno. Dia 8 a 21 é a fase de implementação dos hábitos. Quando cair o próximo salário... Então é isso. 10 razões concretas que explicam por que você não conseguia guardar dinheiro. E 10 soluções práticas que você pode aplicar ainda este mês para finalmente ver dinheiro sobrando. Não tem nada de complicado aqui. Não tem fórmula mágica, não tem promessa de enriquecer da noite para o dia. É só organização inteligente, consciência sobre para onde o dinheiro vai e pequenas mudanças que somadas fazem diferença enorme. E o mais importante, você não precisa fazer tudo de uma vez. Pega 2, 3 dessas estratégias, aplica com disciplina durante 30 dias e você vai ver resultado. Agora eu quero te fazer umas perguntas e quero que você responda com sinceridade total, nem que seja só para você mesmo. Quanto tempo mais você vai viver com aquela angústia de chegar no final do mês sem ter guardado nada? Quanto vale para você ter pelo menos 500, R$ 1.000 guardados para dormir tranquilo? Qual dessas 10 estratégias você vai começar a aplicar ainda hoje? Porque conhecer não muda nada se você não agir. Você pode assistir esse vídeo, concordar com tudo, achar que faz sentido e amanhã continuar fazendo tudo igual. Ou você pode escolher uma coisa, só uma, e começar hoje mesmo. Comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade para guardar dinheiro. É o buraco invisível que some com tudo? São os gastos fantasmas que você nem percebe? É a tentação de gastar que vence toda vez? Fala pra gente, porque sua história pode ajudar outra pessoa que está passando exatamente pela mesma coisa. E se você conhece alguém que vive reclamando que nunca sobra dinheiro, que trabalha, mas nunca consegue guardar nada, manda esse vídeo para a pessoa. Às vezes é exatamente isso que ela precisava ouvir para ter coragem de mudar. E se você quer continuar aprendendo como organizar sua vida financeira de jeito simples, sem enrolação, sem papo de coach, do jeitinho direto que a gente conversa aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo pensado para quem vive a realidade de verdade, para quem quer solução que funciona, não teoria bonita que não cabe no orçamento apertado. Guardar dinheiro é possível e você vai conseguir, mas só se começar. E o melhor momento para começar é agora, ainda este mês, com o próximo salário que cair. Valeu demais pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Vai lá e coloque em prática. Um abraço forte!